É isso que faz muita gente desistir da jornada. Às vezes, muitos de vocês com grande potencial, você tem um celular ou um computador, você está assistindo a minha aula aqui, cara, você tem potencial para se transformar num projetista e vender projetos na faixa de 30 a 100 mil reais todos os meses. Nossa, Rafael, mas é ferramenta demais, é coisa demais, eu não dou conta de aprender, é muita coisa. É porque você foca em querer, às vezes, aprender tudo de uma vez. Você está olhando no final da escada. E agora eu vou fazer uma demonstração rápida aqui, né, de como a gente utiliza o Civil 3D. Eu tenho aqui um levantamento topográfico. O primeiro passo, né, é você importar o levantamento topográfico aqui para dentro do Civil 3D. E galera, eu não vou passar passo a passo de cada ferramenta, detalhe, porque a gente não tem tempo para isso, né? Eu tenho um curso, né, com mais de 200 aulas, não é à toa, né? Se pudesse para passar em uma aula, a gente não teria essa necessidade. Mas eu vou importar aqui e vou fazer uma demonstração rápida, tá? Vou trazer uma topografia e vou narrando para vocês o que eu estou fazendo aqui dentro para vocês verem o poder que o Civil 3D tem, tá? Eu vou carregar aqui primeiro uma topografia aqui para dentro, tá? Carregar essa topografia aqui para dentro do Civil 3D, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha lá, já carreguei, né, uma lista de pontos. Então esse daqui é um levantamento topográfico, tá vendo? Ó, limite de mata, né, já está carregado aqui bonitinho, terreno natural, tudo isso já com propriedades do Civil 3D. Ó, olha as árvores, tá vendo? Ó, as arvorezinhas carregadas, ó, bonitinha no esquema, bordo de estrada, né, tudo já no esquema. Ó, os postes, as edificações. E aí o próximo passo seria desenhar esse levantamento. E aí eu vou ver se ele está na localização correta aqui, né? Se ele está no lugar correto aqui. Vamos ver se ele foi carregado. Ó, foi carregado no lugar certo, ó, tá vendo? Um levantamento de toda essa área aqui, né? De toda essa região aqui. Beleza. O próximo passo seria desenhar esse levantamento. Como eu não tenho tempo para desenhar esse levantamento, eu já vou gerar o quê? As curvas de nível em cima desse levantamento. Então vou vir aqui em superfície, vou criar uma superfície. Vou dar um OK aqui e vou adicionar todos esses pontos na minha superfície. Ó. Vou adicionar todos esses pontos na minha superfície, tá? Deixa eu cancelar aqui, all points, OK. Olha só, já gerou aqui para mim as curvas de nível, tá? Então eu já posso visualizar, ó, esse terreno em 3D. Olha que maravilha. Já posso aqui gerar o meu terreno em 3D, ó. Olha que massa isso, né? E aí, galera, aqui eu tô fazendo assim por alto, né? Tô fazendo, deixa eu até salvar aqui isso aqui para não esse arquivo não perder, né? Se der um pau aqui, a gente não perde ele. Eu vou colocar aqui live 175. Tá? Vou colocar aqui. Depois que a gente cria a topografia, geralmente a gente não faz o projeto em cima de um arquivo da topografia. Então eu não vou fazer o projeto de loteamento, eu não vou fazer o projeto da drenagem do esgoto em cima desse mesmo arquivo aqui. A gente usa uma coisa que a gente chama de data shortcuts. Para quê? Para eu poder conseguir vincular essa topografia nos próximos projetos que eu vou fazer, nas próximas disciplinas de projeto. Lembra que a gente tem várias disciplinas de projetos dentro do Civil 3D? Ó? Da topografia até o abastecimento de água. Cara, então eu não vou fazer um em cima do outro, senão vira uma emboleira, um negócio louco. Você tem que entregar um separado do outro. Esse é o primeiro ponto. Então a gente usa essa ferramenta aqui, ó, e eu vou fazer exatamente isso, né? Eu vou criar essa ferramenta, vou criar esse... Deixa eu até apagar esse daqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Vou apagar aqui. Vou selecionar essa pasta. Vou criar uma subpasta aqui dentro, vou chamar de Data Live 175, vou dar um OK. E aqui dentro eu vou criar o quê? Eu vou criar esse Data Shortcuts, né? Vou criar esse atalho de dados, é um banco de dados da minha topografia. Porque dessa forma, turma, que eu criei aqui agora, eu posso vir aqui e abrir um novo arquivo do zero, ó. Posso vir aqui e abrir um novo arquivo do zero. E aí, com base nesse novo arquivo do zero, eu posso importar a minha topografia aqui para dentro, ó. Vem aqui, importo ela, ó, criar referência, e aí eu já não tenho mais todos aqueles pontos, né? Eu vou ter aqui teria só o meu desenho, né? E as curvas de nível. Como eu não desenhei, nem ajustei a topografia, a gente não tem aqui o desenho, beleza? Aí, beleza, Rafael, eu quero fazer o projeto urbanístico da minha área, né, e tal, quero fazer o projeto urbanístico, beleza, vamos supor que a sua gleba, né,
eu vou desenhar um retângulo aqui para ficar mais fácil, tá? Para agilizar o nosso trabalho. Não, eu vou dificultar um pouco. Vou desenhar um polígono aqui assim, ó. Ó. Tá vendo? Aqui eu tenho um polígono. Ah, eu quero fazer um estudo, uma distribuição de lotes, né? Então posso fazer isso usando o próprio Civil 3D, ó. Posso vir aqui criar a minha gleba como um todo, ó. Tá vendo? Cria a minha gleba como um todo, certo? E aí essa gleba, né, ela tem que estar dentro de um site específico. Ele vai aparecer aqui nas propriedades dela, ó, o site 1, tá vendo? Ele está dentro do site 1. E aí eu posso usar uma outra ferramenta chamada alinhamento. Posso usar essa ferramenta aqui. Ó, posso usar essa ferramenta aqui para poder criar, né, para poder criar as minhas divisões de rua, certo? Então eu vou criar esses alinhamentos aqui, não vou colocar ele no site 1, sem critérios de projeto aqui por enquanto. E beleza, eu vou criar algumas ruas aleatórias. Não é o que a gente costuma fazer. Geralmente a gente vai lá, cria uma rua num local específico, né? Mas eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui e vou atravessar uma rua para esse lado aqui, ó. Vou colocar aqui, Nearest. Ó, criei uma rua e ele automaticamente já dividiu a gleba em dois, ó. Tá vendo? Ele já dividiu a gleba em dois. Se eu vier aqui criar um novo alinhamento, olha só como que o Civil 3D é foda nesse... Desculpa a palavra, galera. Nessas funcionalidades para você fazer estudo, ó. Aqui, ó, ele já vai dividir de novo a minha gleba. Se eu fizer isso daqui, ó. Vou pegar aqui um Nearest. E vou colocar aqui no final, aqui, no endpoint. Olha lá, ó. Ele já dividiu a minha gleba em 4 glebas, ó. Olha que massa isso, galera. Isso é top demais. Top demais. Vou jogar aqui para trás, ó. Só para vocês verem a divisão que ele faz. Aí, geralmente, né, a gente vai fazer o loteamento, fazer ele bonitinho, né, divididinho, todas as ruas ali. Aqui eu estou fazendo de forma aleatória, 100%. Eu posso vir aqui, por exemplo, ó, e criar, já a partir dessas glebas, né, criar os meus lotes. Posso criar os meus lotes. Ah, eu quero ali uma rua que tenha, né, 6 metros de testada, né, de um lado para o outro, né, entre um lote e o outro lote, o raio das curvas, né. Eu não vou mexer nisso daqui, galera, porque eu estou fazendo de forma aleatória, mas geralmente é de 8 metros ali, né, 7 metros e meio. Mas tá aqui, ó, ele já criou, ó, vou jogar aqui todo mundo para trás, ó, ele já criou as ruas, ó, essas duas ruas aqui, ó. Olha que massa isso. Eu vou selecionar similar aqui, eu vou selecionar essa rua, essa aqui, essas três aqui, ó, essas duas ruas aqui, né, que cruzam ali. Vou trocar o estilo delas aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma outra cor, ó. Ó, beleza, já coloquei aqui uma outra cor. Coloquei uma cor verde ali, amarela na verdade, né, para ele destacar. Aí, já criou as ruas, ó. Esses raios aqui, tudo isso tem como eu configurar. Tem como eu configurar, ajustar tudo bonitinho, tudo certinho. Olha que massa, galera. Olha a velocidade que a gente consegue fazer isso dentro do Civil 3D. Então, ó, tá vendo como ele vai dividindo as ruas, as glebas? Olha como é fácil, né, você fazer aqui uma divisão de áreas. E aí, se eu quiser, por exemplo, quero dividir tudo isso já em lotes. Aqui eu dividi aleatoriamente, tá bem esdrúxulo, né? Mas eu vou colocar, eu quero lotes aqui de 500 metros quadrados, por exemplo. Lotes com frente de 25 metros. Vamos colocar aqui uns 30 metros aqui para ficar melhor. Offset na frente não vou precisar, mas eu vou diminuir. Largura mínima, eu vou colocar 30 metros. Profundidade mínima, eu vou colocar aqui 30 metros também. Profundidade máxima, vou deixar aqui uns 300 metros, 500 metros. Beleza, vou colocar aqui para poder criar. Dentro do site 1, vou selecionar aqui a minha gleba. Vou selecionar a frente da minha gleba aqui, ó. Vou pegar aqui o endpoint.
e vou trazer ela aqui até aqui assim, mais ou menos, ó. Que é a frente, né, do meu empreendimento. Dou Enter e pronto, ele já fez ali a divisão, seguindo os critérios que eu coloquei aqui. Se eu aceitar, ele vai dar um OK. Se eu não aceitar, ele vai pedir para eu especificar o ângulo, né? Ou azimuth, né? Enfim, eu quero os meus lotes aqui, ó, nesse ângulo, ó, nessa angulação aqui. Eu posso também. Eu quero os meus lotes menores, né? Então vamos colocar aqui lotes menores aqui de 250. Eu acho que eu vou ter que criar de novo, tá? 20 metros diferente aqui. Vamos ver. Vamos colocar um ângulo assim. Mas eu acho que eu vou ter que criar de novo. Não, até que não. Então ali ele já criou, tá vendo? Ó? Eu vou dar um yes, aceitar o resultado, dar um ESC, sair do comando, automaticamente ele já vai criar ali o meu projeto automaticamente. Beleza? Eu posso selecionar todo mundo aqui, ó, similar. E aí jogar para trás para eu ter aqui todos esses meus lotes aqui no esquema, bonitinho, né? E aí, galera, ele vai fazer a divisão, ele vai ajustar, né? Ele vai trabalhar isso daí melhor e tal, ó, tá vendo? Ele colocou já com 30 metros, né? Aqui, o tamanho da área, já vai colocar todas as medidas, entendeu? Então, isso daqui, galera, você vai trabalhando de acordo com o projeto, de acordo com a necessidade de cada projeto ali. Isso é massa demais, né? Massa demais. Porque você consegue ir trabalhando esse projeto de uma maneira muito, muito rápida e com várias e várias funcionalidades. Se você quiser, por exemplo, puxar isso daqui, ó, para lá, né? Então você pode puxar isso daqui se quiser, ó. Eu quero puxar para cá. Ele já vai atualizar as medidas e as áreas. Tudo bonitinho. No esquema. Então isso facilita demais para você projetar. E se você quiser, eu quero modelar uma rua, por exemplo. Você vai ter que extrair o perfil dessa rua. Vou fazer aqui de forma bem rápida, que o nosso tempo aqui já está estourando, tá? Mas, vamos fazer a terraplenagem dessa rua, Rafael. Como é que seria, né? Então, a primeira coisa é extrair o perfil dessa rua, né? O terreno, né? O perfil do terreno. Depois você vai extrair o perfil, você vai criar, né, o perfil projetado dessa rua. Então, vou criar aqui um perfil projetado, vou pegar aqui o endpoint. Vou criar um vértice aqui mais ou menos. Depois eu faço uma curva ali no meio e fica tudo certo. Vou pegar um endpoint aqui também. Beleza, então aqui eu já criei o meu perfil projetado. Eu vou simplesmente criar uma curva aqui no meio. Criar uma curva aqui no meio de 50 metros mais ou menos. Beleza, poderia ser uma curva maior, mas o que acontece é que esse perfil está com exagero, né, de escala. Então ele está na escala de 1 para 100. Se eu colocar ele na escala de 1 para 500, por exemplo, como é que vai ficar mais realista, né? Então, olha lá, vendo como é que fica mais realista. Não quero uma rua tão inclinada, eu posso editar essas declividades, ajustar. Cara, você pode trabalhar isso de forma bonitinha aqui dentro do Civil 3D. Aqui você pode colocar, por exemplo, também para ele mostrar os cortes e aterros. Vou colocar aqui, ó. Eu quero mostrar o corte e aterro ali no meu perfil, né? Altura de corte, altura de aterro ali, ó. Pode vir aqui aplicar e pode inclusive aqui mostrar, né, as achuras de corte e aterro, ó. Já está achurado. Cara, quanto tempo você não gastaria para fazer isso aqui num AutoCAD da vida? Olha como já sai bonitinho. Já sai mostrando o ponto alto, né? Se eu quiser puxar isso aqui para fora, você pode, para não ficar sobrepondo, né? Então, assim, é uma coisa muito customizável. E aí depois você gera uma seção de uma rua, né? Eu vou gerar aqui uma seção de uma rua aqui, só para a gente fazer uma modelagem rápida, tá? Que eu sei que vocês curtem ver essa modelagem. Vou adicionar aqui, ó, vou fazer bem aleatório aqui, tá, galera? Não vou pegar nenhum critério aqui, não, tá? Vou pegar aqui uma pista aqui, Lane Super Elevation, vou colocar de um lado e de outro. Ó, desse lado. Vamos pegar aqui a aba Brasil. E vamos colocar aqui meio fio de um lado, meio fio de outro. Deixa carregar, tá pensando, o Civil 3D tá pensando. Colocou meio fio de um lado, meio fio de outro. Coloca calçada também, ele já tem a calçadinha bonitinha aqui, passeio com base, vou colocar aqui. Eu não estou customizando, mas isso aqui é tudo customizável, tá, pessoal? Tudo customizável. E vou colocar também os taludes, né? De um lado e de outro aqui. Vou colocar os taludes aqui de um lado e do outro
para poder a gente fazer os cortes, né? De um lado e de outro ali, ó. Ó. Vou colocar aqui, eu vou zerar esses tamanhos de drenagem ali para deixar o talude coladinho na calçada, né? Que é o que a gente geralmente faz na realidade. Ó, aqui ficou muito espesso, então eu vou até customizar isso aqui porque tá muito esdrúxulo esse negócio aqui, né? Largura também tá 12 metros. Esse aqui eu vou colocar 3,5 metros. E pavimento 1, 0,05 de espessura. Pavimento 2, 0. Ah, vou colocar 0. A base eu vou colocar 15 centímetros. A subbase eu vou colocar 15 também. Olha lá como é que ficou mais coerente, tá vendo? Agora ficou mais legal, ficou mais bonito. E aí eu posso gerar essa modelagem dessa rua. Tá? Eu venho aqui em corredor, venho aqui no meu corredor, gero o meu corredor, seleciono aqui o meu alinhamento, assembly, superfície, ok. Vou colocar os targets aqui, já estão ok, beleza. Vou dar um ok aqui e vai construir a minha modelagem da minha rua. Automaticamente, ó, ele já construiu a modelagem da minha rua todinha aqui para mim. Eu vou mudar aqui a visualização dessa rua, vou colocar aqui uma visualização achurada lá, só para vocês verem que ele já modelou a minha rua e eu já posso visualizar ele, ó, em 3D, ó. Olha que massa isso daqui, galera. Inclusive eu vou editar a frequência para ficar menos quadrado, né? Tá vendo que ele tá meio quadrado ali? Eu vou colocar aqui 1 metro aqui nas retas, né? Vou dar um ok. E ele vai reconstruir, vai trazer ele mais para uma curvatura mais adequada, né? Olha lá, ó. Vendo? Agora ficou chique, né? E assim a gente vai modelando o nosso projeto dentro do Civil 3D. Nossa, Rafael, mas é ferramenta demais, é coisa demais, eu não dou conta de aprender, é muita coisa. É porque você foca em querer, às vezes, aprender tudo de uma vez. Você está olhando no final da escada. E, gente, quando você está subindo uma escada, você tem que se preocupar com o último degrau? Não, você tem que se preocupar com o próximo degrau. É isso que faz muita gente desistir da jornada, às vezes, muitos de vocês com grande potencial. Potencial é diferente de conhecimento, de experiência. Potencial é a capacidade de aprendizado, né? Se você tem um celular ou um computador, você está assistindo a minha aula aqui, cara, você tem potencial para se transformar num projetista e vender projetos na faixa de 30 a 100 mil reais todos os meses, entendeu? Então você tem potencial para isso. E agora, falta às vezes é você pensar só no próximo degrau. E o Civil 3D é a mesma coisa. Eu sempre falo para os meus alunos, cara, foca só no próximo degrau. Não foca em todos os degraus, não. É como se você entra numa escola, né? Você tá lá no prezinho, na primeira série, né? Você tá lá com seus 7, 8 anos de idade. Você vai se preocupar com a faculdade? Se você for se preocupar, nossa, cara, até eu chegar na faculdade, você desanima, não desanima? Cara, se preocupa só com a próxima, certo? Se preocupa só com a próxima ferramenta, só com mais um. Só isso que você precisa se preocupar. E aí, com isso, né, você não tem essa overdose de conhecimento, você não tenha, você não fica ali, né, sobrecarregado, com sobrecarga de conhecimento. Não.